Bom, Jesus ele vai revelando seu poder, vai revelando a sua messianidade, vai revelando também a maneira como ele passa na Palestina curando, realizando milagres, realizando prodígios, e os discípulos estão vendo isso desde Mateus capítulo 5. Então, na primeira parte, nós lemos no primeiro vídeo, na nossa introdução, Mateus 8, Marcos 5 e Lucas 8. Ali, especificamente, como os evangelistas narraram esse episódio do Gadareno. Mas antes desse episódio acontecer, especialmente se você pegar o texto de Mateus, no capítulo 8, que o texto de Mateus ele acontece no final do capítulo de Mateus, porque ele acontece em Mateus 8, do 28 ao 34, mas antes de acontecer essa narrativa do Gadareno, Jesus ele vem caminhando com os discípulos de uma maneira muito especial e importante para que eles percebessem algumas características do Evangelho do Reino de Deus. Em Mateus 5, Jesus está ensinando sobre as bem-aventuranças. Em Mateus 6 e 7, ele continua ensinando e pregando o Evangelho do Reino. E agora no capítulo 8, em Mateus 8, ele está especialmente colocando em prática esse evangelho que ele vem ensinando em Mateus 5, em Mateus 6 e em Mateus 7. Aí, quando entra no capítulo 8 de Mateus, ele inicia curando o leproso, ele mostra aos discípulos o seu poder, a sua grandeza, ele mostra aos discípulos algumas das características que revelam a sua messianidade. Como que ele faz isso? Ele faz isso através dos sinais, através dos milagres, através das curas, através do poder. Agora é o evangelho prático, é a ação. Então, algumas pessoas no meio da multidão estão impressionadas com esse poder. Elas querem esse poder. Elas estão vendo um Messias que ensina, Mateus 5, 6 e 7. Um Messias que prega, um Messias que ensina, mas agora no capítulo 8 de Mateus, que é interlinear com o Marcos 5 e o Lucas 8, eles estão vendo um Jesus que cura, um Jesus poderoso, e eles querem esse Jesus que cura. E eles querem, na verdade, esse poder também de Jesus. Eles não querem apenas ver esse poder, mas eles querem utilizar esse poder, e eles querem que a caminhada de Cristo na Palestina, na verdade, se torne um espetáculo. E aí Jesus começa a fugir desse tipo de pessoa, né? Porque tem dois tipos de pessoas aí no capítulo 8 de Mateus, no capítulo 5 de Marcos e no 8 de Lucas, que é a nossa reflexão, que Jesus foge. Jesus foge daquelas pessoas que desejam apenas o seu poder, e Jesus foge também daquelas pessoas que querem apenas se vitimizar diante de uma situação. Então, Jesus não quer pessoas que se aproximem dele por conta do seu poder e não por conta do seu coração e da sua graça. E ele também não quer caminhar com pessoas que, diante de uma situação problema, diante de uma tempestade da vida, elas se colocam como vítimas, uma vitimização obsessiva. São pessoas que transformaram a sua busca pelo poder em uma identidade, e também pessoas que transformaram a sua vitimização em uma identidade também. Então Jesus não quer quem busca poder e também não quer quem se vitimiza por uma situação. Não é esse tipo de discípulo, não é esse tipo de discipulado que Jesus está ali ensinando. Então a introdução aqui em Marcos, no capítulo 5, em Mateus 8 e em Lucas 8, a gente percebe de forma clara essa transição entre o Jesus que ensina, o Jesus que prega, e aí o Jesus prático, o Jesus que cura, o Jesus que mostra a sua messianidade através das curas, dos milagres e dos prodígios, e ele vai começar a fugir de algumas multidões que estão caminhando com ele, e ele vai começar a definir, delimitar algumas informações importantes. Olha, eu não quero pessoas que venham atrás de mim por conta do meu poder, eu não quero pessoas que venham atrás de mim porque são vítimas do problema, ou se consideram vítimas da sociedade e tal. Eu quero discípulos
que entendam que caminhar comigo é negar a si mesmo, que caminhar comigo é carregar a cruz, que caminhar comigo é uma vida de entrega, de renúncia e de sacrifício. E especialmente o texto de Marcos, ele é interessante porque geralmente nós olhamos esse exorcismo de Marcos 5, do 1 ao 20, essa atuação de Jesus, esse plano simbólico e ideológico, apenas como algo totalmente metafísico e espiritual. Jesus vem para libertar o gadareno, e aí Jesus expulsa os demônios, e ele está completamente curado, completamente são. Agora ele recebe uma nova identidade, e aí a gente encerra a história achando que a perícope, ou o parágrafo, a análise textual e teológica do texto, é apenas olhar para esse momento como um momento totalmente espiritual. Só que por trás desse texto de Marcos, há um emprego e um contexto histórico-geográfico. Marcos utiliza muitas imagens militares, Marcos utiliza símbolos, Marcos utiliza alguns nomes que são interessantes para nós percebermos o contexto cultural daquela época. Ele fala sobre Gerasa, ele fala sobre Decápolis, que é o conjunto de 10 cidades da Palestina, ele fala sobre legião, ele fala sobre manadas. Então, Marcos está falando sobre estruturas sociais, estruturas econômicas, estruturas políticas. Marcos está falando sobre as situações ideológicas ali no Império Romano que vão fazer com que o leitor, que no caso do Evangelho de Marcos é o povo em Roma, tudo indica, segundo alguns historiadores, que esse texto de Marcos ele caminha entre mais ou menos o ano 60 e o ano 70. Marcos ele caminha primeiro com Paulo, lembre-se lá em Atos, depois ele caminha mais perto de Pedro, e aí através das vivências oculares de Pedro, Marcos ele narra o seu evangelho, que alguns historiadores e teólogos dizem que pode ser também chamado de o evangelho de Marcos. Então, Marcos ele escreve para os romanos, aliás, para o povo que estava em Roma, provavelmente os romanos também, mas os judeus que estavam em Roma, e eles têm a sua mentalidade. Não podemos esquecer também que havia uma imensa conversão de gentios acontecendo ali, e tudo no Evangelho de Marcos há uma simbologia, uma metáfora, há um arquétipo dessas ideias de quem vai receber o texto não deixar de perceber a sua conexão com o Império Romano, de forma que, assim como Cristo ele subverteu ali o endemoniado em Gadara, Jesus ele também ia subverter o Império Romano, assim como ele venceu aquelas legiões de demônios, ele venceria as legiões do Império Romano, assim como aquela sociedade ali que estava presa ao mal, também o povo de Deus ali em Roma iria ser liberto do Império Romano, dessas estruturas sociais, dessas estruturas econômicas, dessas estruturas políticas, essas estruturas ideológicas do Império Romano, que também são endemoniadas. Então, essa primeira conexão nós não podemos deixar de fazer. Assim como havia o endemoniado gadareno, cheio de estruturas, cheio de contextos históricos, geográficos, políticos, militares, com muitas imagens, com muitos símbolos que Marcos utiliza. A ideia do primeiro leitor é perceber que, assim como ele foi liberto pelo poder de Cristo, quem estava em Roma, por volta do ano 60, 70, às prestes ali da invasão em Jerusalém, precisava lembrar esse histórico momento de Jesus em Gadara, de forma que, assim como ele subverteu as estruturas de Satanás, ele também ia subverter as estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas do Império Romano. Então, quando ele afoga os porcos no mar, ele afoga no sentido de permitir os demônios entrarem nos porcos. Quando há esse afogamento e quando esse ex-endemoniado ele é enviado no plano de representação do imaginário do reino de Deus, há uma palavra
há uma simbologia sendo mencionada ali para aquela comunidade marcana. A comunidade marcana, ela venceria o mal também. As forças do Império Romano, as forças das trevas. É como se Jesus estivesse falando assim, através de Marcos, olha, todas essas estruturas sociais, políticas, econômicas, diabólicas, ideológicas do Império Romano, elas vão ser afogadas. Elas cairão por terra, porque a comunidade marcana venceria o mal e proporia a entrada e o envio de gentios ainda no ministério público de Jesus. Então essa conexão introdutória, ela é interessante nós mantermos em mente. As estruturas ideológicas, políticas, militares, sociais, culturais do endemoniado de Gadara e o seu afogamento no mar através dos demônios dos porcos, assim como Cristo venceu essas estruturas demoníacas, a comunidade marcana também venceria o mal, e assim como Cristo enviou um gentio ali na cidade de Gadara e de Decápolis, a comunidade marcana também venceria o mal e começaria a enviar gentios ainda no ministério público de Jesus. Então essa é uma forma de nós não cairmos em uma leitura fundamentalista, de uma leitura fundamentalista dos textos bíblicos, que enxerga apenas questões espirituais e questões metafísicas, porque precisamos perceber nesse texto as suas dimensões sociais, as suas dimensões econômicas, as suas dimensões políticas, as suas dimensões ideológicas. Então, na exegese, na interpretação dessas narrativas de exorcismos, que a gente percebe muito aqui no Evangelho de Marcos, nós não podemos deixar uma leitura fundamentalista tomar conta da nossa análise textual e não percebermos como que essas diversas dimensões são importantes na exegese do texto. Então, analisar essa batalha espiritual saindo do metafísico e entrando no mundo real. Claro, Jesus ele expulsa demônios e quer expulsar sim todas as forças demoníacas opressoras que nos perseguem, nos perturbam e querem nos fazer desviar do caminho do reino de Deus. Mas precisamos trazer para nossa vivência real, para o nosso imaginário teológico simbólico real também, aquelas forças e estruturas econômicas, políticas, sociais, essas dimensões ideológicas que ele também quer, através do Evangelho, nos fazer vencer. Então essa batalha espiritual sai do mundo metafísico para o mundo real. Ela ganha uma importância fundamental no contexto da teologia marcana por causa desse acirramento do conflito da Roma-Palestina entre os anos 60, 66, 70, ali até o ingresso do general Tito em Jerusalém. E também os diversos conflitos internos no cristianismo, por conta aquilo que Cristo ele abre, né, o reino de Deus para os gentios. Então haviam diversos conflitos internos originários entre judeus e gentios. Então, olhar o Evangelho de Deus na perspectiva desse exorcismo em Gadara, ele nos abre diversas possibilidades. E uma das possibilidades que vamos conversar é sobre algumas perguntas que Cristo faz aos seus discípulos. Então, não deixe de assistir os próximos vídeos.